Olá, amigos! Nesse programa continuaremos com o tema política, já na terceira e penúltima parte da série. Hoje falarei sobre a esquerda, um dos grandes polos de paixão e discussão no país e no mundo. Por isso mantenham-se calmos e de mente aberta, ouça e medite antes de reagir. E o principal, não esqueça de dar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Sem enrolação, vamos à vinheta. Mais uma vez, bem-vindos! Hoje pretendo mostrar um ponto de vista diferente daquele que a maioria das pessoas enxerga desse espectro da política e que pode surpreender tanto a esquerda quanto a direita. Afirmei no primeiro episódio, que deu início a esta série, que quando adolescente e até certa época da idade adulta, eu tinha uma tendência progressista. É fácil entender a admiração de parte da juventude pela esquerda. O jovem em geral acredita ser capaz de mudar o mundo, e por ainda não ter adquirido a virtude da paciência, quer ver o mundo se transformar de maneira radical e o mais rápido possível. E é justamente essa revolução que a esquerda vem pregando há anos. Além do mais, a esquerda sempre foi muito boa em marketing. Como um mágico, ela chama a atenção da plateia para causas que parecem muito nobres, enquanto esconde as verdadeiras intenções nem um pouco altruístas. Sem entender o truque, essa magia faz todo o sentido ao jovem idealista, ávido por algum objetivo na vida. Durante a Guerra Fria, a maior vitória progressista foi a de introduzir suas ideias dentro dos meios acadêmicos e artísticos, atribuindo a si todas as virtudes possíveis e construindo a imagem de que apenas os esquerdistas eram inteligentes, descolados e de bom coração. Os únicos sobre a face da terra que se preocupavam com os pobres e as minorias. Essas ideias foram assimiladas principalmente por países de terceiro mundo, onde a condição de pobreza parece ser eterna e insustentável, com o agravante do baixo nível de educação, condição perfeita para o surgimento dos messias de esquerda, falsos revolucionários que prometem construir o paraíso na Terra. A esquerda em geral é uma espécie de religião cheia de dogmas, que não podem ser contestados. O Estado é elevado ao nível de Deus, e é ele que será o provedor de todas as necessidades do afegão médio, contanto que o afegão obedeça, o tema e aceite as normas que serão impostas. Porém, quando a bigorna da realidade despenca, a situação se mostra outra. A população cumpre a sua parte, mas o Estado não dá conta de suprir as necessidades do povo, por falta de competência, por corrupção ou falta de competitividade. Para evitar alguma revolta, o Deus-Estado mostra toda a sua ira, passando a oprimir o povo que prometia ajudar. Esse é um resumo do que acontece na maior parte dos países que adotam os sistemas comunista e socialista. O ideal de Marx, que pretendia acabar com as classes sociais, até hoje não se realizou. Os países que passaram pela experiência socialista até acabaram com a monarquia, com a burguesia, mas criaram uma elite muito similar à descrita no primeiro episódio. Seus governantes amealharam fortunas dignas de países capitalistas. Seus amigos, formados por alfas e betas, empresários, políticos e militares, também são beneficiados com uma vida de luxo. Porém, o afegão médio, ou seja, todo o resto da população, passa a viver numa miséria pior do que antes da chegada dos messias progressistas ao poder, passando de fila em fila para conseguir um pouco de comida, roupas e remédios. Mas por que essa ideologia ainda atrai tantos intelectuais pelo mundo? Justamente pela ideologia. Esse é um dos dogmas, acreditar e não perceber as contradições. Era assim que meus professores agiam quando eu questionava algo que eles ensinavam. Alguns ignoravam as minhas dúvidas, outros ironizavam. Não é de se estranhar esse tipo de comportamento por ser antigo. Desde a época da Inquisição, já havia intelectuais que não aceitavam serem contestados sobre seus conhecimentos baseados em dogmas impostos pela Igreja.
Dogmas esses que a ciência derrubou depois de séculos. No entanto, com o fim do sonho da União Soviética, a esquerda percebeu que precisava do capitalismo para sobreviver e se adaptou aos novos tempos. Hoje em dia, aqui e em vários países do mundo, existem ao menos dois tipos de esquerda. A primeira é a esquerda raiz, aquela que ainda prega o partido único e a ditadura do proletariado. Ela é totalitária, nacionalista, anti-Estados Unidos, soberanista, anti-globalismo. No Brasil, essa esquerda é contra a interferência de ONGs estrangeiras controlando a exploração da Amazônia. Acredita que o Brasil deveria investir em fábricas, explorar nossos recursos naturais e não ser tão dependente do capital externo. Quanto à soberania, ONGs e autossuficiência do país, o pensamento dessa ala da esquerda é bem semelhante ao que pensam os conservadores de direita. Já a nova esquerda nasce no seio do Partido Democrata Americano. Defende o globalismo, o movimento woke, é identitária, viés liberal, ESG e mantém no Brasil o mesmo viés autoritário da esquerda tradicional, porém se coloca como a única vertente política a defender a democracia. Se diz progressista, um rótulo bonito, mas que não significa ser a favor do progresso, pelo contrário. Ela encarnou a nova face do sistema, do establishment, e por ter se infiltrado durante anos na máquina governamental, consegue impor a sua vontade, mesmo sem ganhar uma eleição, agindo através da justiça, meios de comunicação, meios acadêmicos e funcionalismo público. Adepta ao globalismo, é a favor de entregar a gestão e legislação de setores do Estado às ONGs internacionais, financiadas por George Soros, Fundação Ford e Fundação Rockefeller, entre outras, que também costumam financiar a carreira de políticos dessa ala do progressismo. Seguindo o conceito de que o Estado deve controlar o mercado e os meios de produção, pensamento compartilhado tanto pela esquerda quanto pelo fascismo, essa nova esquerda adora criar campeões nacionais. Para tanto, utiliza o dinheiro vindo dos impostos, muitas vezes a fundo perdido, para criar oligopólios aos seus amigos bilionários, em detrimento a obras que beneficiariam a população mais pobre, como por exemplo saneamento básico, água para a região Nordeste, entre outras. Apesar de que o discurso em defesa aos mais pobres continua sendo utilizado, a nova esquerda hoje está mais ligada às ações em defesa de banqueiros milionários do que aos pobres e à classe média. É bom lembrar que essa última, classe média, sempre foi odiada pelos vermelhos. Outros beneficiários são os sindicatos, sempre muito ativos em todo o governo de esquerda. São favorecidos com impostos sindicais ou descontos estranhos nos salários de trabalhadores e aposentados. Fica a cargo deles recrutar público para eventos e pautas defendidas pela esquerda. A desigualdade é um dos temas que une as duas esquerdas. À primeira vista é algo positivo, porém utópico. O ser humano é único. Ninguém é igual a ninguém. Por conta disso, naturalmente há pessoas mais capazes do que outras, que acabam se destacando. É impossível barrar isso e igualar todos pela mesma métrica. Em consequência, sempre haverá algum tipo de desigualdade na sociedade. Porém, se você cria políticas públicas que possibilitem as pessoas saírem da pobreza, tornando-as mais prósperas e com a possibilidade de continuar crescendo, esse sim é o modelo que tem dado certo em muitos países. Do que adianta acabar com a desigualdade, mas, ao contrário de trazer a riqueza para a sociedade, empurrá-la para a miséria. Essa nova esquerda que se diz ideológica, mas que não tem pudor em participar de negociatas e que até fecha os olhos para os deslizes dos aliados, é muito bem vista pelo sistema. Ela possui o que os donos do poder oculto não possuem, eleitores fiéis. Tanto assim que seus aliados mais frequentes são os partidos do centrão, coligados mais fiéis do que a maioria da própria esquerda. Na verdade, a nova esquerda há muito foi domesticada pelo sistema, que permite a sua existência no chamado Teatro das Tesouras, onde o centrão, ou uma outra esquerda permitida, se apresenta como oposição,
mas com o objetivo de manter a política nas mãos de quem irá perpetuar os privilégios de todos os participantes do clubinho. Apesar de toda a hipocrisia e do ego inflado dos políticos, sempre existem exceções e atores que estão realmente comprometidos com o social. Por isso que é tão importante a alternância de poder, para evitar que alguma área de ação do governo, social, econômica, segurança, educação, etc., seja desprezada por uma questão de ideologia. Poderíamos falar muito mais sobre esquerda, mas talvez em outra oportunidade, para não tornar o vídeo grande demais. Espero que tenham entendido a linha de raciocínio e que vejam o próximo e último programa da série, que será sobre a direita. Não esqueça de dar o like, inscrever-se e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E seja feliz mesmo sendo idiota. Até mais!